Existe ação judicial que é causa ganha? É possível você dizer para o seu advogado: doutor, pega essa causa que essa causa é ganha. Ou o seu advogado te dá a certeza de que aquele direito que você está perseguindo é um direito de causa ganha? Pessoal, dias atrás eu vi um vídeo, um corte, um Reels aqui nas redes sociais, de alguém que se referia, que trata sempre, o perfil dessa pessoa que gravou o vídeo trata de questões relacionadas ao autismo. E ele fazia, me parece, pelo menos foi o que eu entendi, uma crítica aos advogados, possivelmente aqueles que estão nas redes sociais, sobre essa questão de colocar um direito ou uma possibilidade de exercício de direito como se fosse uma causa ganha. E dizia essa pessoa que não existe causa ganha, que tem várias questões variáveis que influenciam e que os advogados não podem dizer que a causa é ganha. E, na verdade, essa pessoa que gravou esse vídeo tem toda a razão. Mas também ficou parecendo, pelo jeito que ele falou, que uma ação judicial perseguindo um direito é algo mais ou menos como uma loteria. É uma coisa muito aleatória. E, na verdade, não é. Não é nem uma coisa completamente aleatória, imprevisível, e nem é causa ganha, né? Tem que olhar essa questão da ação judicial com muito equilíbrio, com muita razoabilidade. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Muitos de vocês que esclarecem suas dúvidas jurídicas nesse canal, muitos que vêm até o nosso escritório e nos consultam, muitos que nos contratam, talvez não puderam ter a oportunidade de saber exatamente como é que funciona esse negócio de causa-ganha, qual a chance de você ganhar um processo, quais são os fatores, as variáveis que influenciam o resultado da ação. É sobre isso que eu gostaria de falar com você no programa de hoje. De saída, eu já digo o seguinte: eu costumo dizer que só existe uma causa que é impossível de perder. É a ação de divórcio, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um do casal quer se separar, ele tem o direito absoluto ao divórcio. Então, não é possível você ter uma improcedência numa ação de divórcio. O juiz não pode dizer assim: olha, você não vai se divorciar, você perdeu a ação, vai ter que ser casada para a vida inteira. A única ação que não tem jeito de perder é a ação de divórcio. As outras ações sempre têm alguma variável. Mas fique tranquilo, a coisa não é tão feia quanto se pinta, o bicho não tem tantas cabeças assim. A primeira coisa que eu preciso saber, para dizer para um cliente qual é a probabilidade dele ganhar ou dele perder, é o caso concreto. Porque às vezes a gente está discutindo o mesmo direito. Vamos supor que tem um cliente aqui que está querendo redução de jornada de trabalho. Ele é autista, está no serviço público ou é empregado público, ele quer redução de jornada. Esse é um direito destinado à pessoa com deficiência que tem a necessidade. Então eu vou ter que ver o direito desse indivíduo. Ele tem mesmo a necessidade? Como é que estão os laudos dele? Que tipo de recomendação que tem nos laudos? Quais são as atribuições de trabalho dele? Essas atribuições de trabalho, como é que elas se relacionam com a condição daquele paciente ou daquele cliente em específico? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se o direito é bom ou se o direito é ruim. Porque não diga que a lei é quem determina. Porque a lei, ela determina uma regra geral. Mas o direito acontece no caso concreto. É quando o direito atinge, influencia a pessoa em concreto, a pessoa real. Porque veja, o direito está escrito na lei, a lei é para todo mundo. Mas quando é que o direito acontece? É quando o que está dizendo na lei encontra um indivíduo que possibilita o perfeito emolduramento da situação daquele indivíduo com o que a lei está dizendo. E além disso, tem um terceiro fator, que é a interpretação daquela lei. A interpretação da lei e do caso concreto, que é feita pelo juiz que dá a decisão final sobre a causa, se ela é ganha ou se ela não é ganha. Bom, também tem outra questão. A gente faz uma primeira análise do direito ser bom ou não ser bom, fazendo o cotejo da lei, do que diz a lei, com a situação do indivíduo. Mas
Como esse direito depende de interpretação do Poder Judiciário para que você possa exercê-lo, então nós temos dois tipos de direitos. Direitos viáveis, direitos bons, mas que se manifestam na jurisprudência de duas formas. O direito líquido e certo e o direito controvertido. O direito líquido e certo é aquele direito que é cara a crachá. É só você olhar para a lei, olhar para o cara, você já vê que aquele indivíduo tem um direito. Por exemplo, se tiver um direito que, para você exercê-lo, você depende apenas de ter um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e você tem o diagnóstico, o direito é líquido e certo. Olha, a lei está dizendo que basta o diagnóstico. Não é como o caso da redução de jornada. Até que na redução de jornada não basta o diagnóstico. Você tem que provar a necessidade da redução. Mas vamos supor, tem vários direitos assim, que dependem só do diagnóstico. Então, você vai. Tem a lei dizendo que o indivíduo autista tem tal direito. Aí o cara tem o diagnóstico que prova que ele é autista. Direito líquido e certo, tá fácil. Mas existe um outro direito que é controvertido. Controvertido porque tem vários juízes que decidem de maneira diferente sobre casos parecidos e tem direitos dos autistas que, para a concessão deles, vai depender da necessidade, vai depender da interpretação daquela pessoa que tem a caneta que vai dar o direito para você ou não, do grau de suporte, o quão significativo é aquele prejuízo. Alguém pode entender que o autista de nível 1 não tem um certo direito, embora muitos juízes entendam que tem, independente do grau de suporte. Como tem uma divergência jurisprudencial sobre o tema, então a gente chama isso de direito controvertido. E aí, quando é direito controvertido, pode ser que você entra com a ação e aquele juiz daquela vara que julgou na primeira instância o seu processo, ele entenda que você não tem o direito. Nesse caso, você vai ter que recorrer para o Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça reforme aquela decisão. Ok, mas nos tribunais de justiça também tem divergência entre as câmaras. Às vezes um relator pensa de um jeito, outro relator pensa de outro, e às vezes casos idênticos são julgados de maneira diferente. E aí, tem duas coisas que acontecem que resolvem isso. Primeiro, é a uniformização da jurisprudência naquele mesmo tribunal e a uniformização de jurisprudência através dos recursos repetitivos do STJ. São instrumentos que a jurisdição brasileira tem para poder pacificar os entendimentos. E o caminho e a tendência é sempre caminhar para a resolução harmônica dos entendimentos sobre como se tratam os direitos no Poder Judiciário do Brasil. É claro que o advogado que vai conduzir o seu processo, que não tem o dever de ganhar a ação, e por isso mesmo ele não pode dizer que a causa ganha, ele pode dizer, olha, essa causa aqui é uma causa de alta probabilidade, tem jurisprudência, o tribunal, inclusive, onde nós vamos entrar com essa ação, já decidiu várias vezes assim. Você pode dar um percentual de acerto, de probabilidade, mas você não pode dizer que a causa é ganha. Porque tem vários fatores que interferem no resultado da ação, inclusive fatores de ordem prática, que não tem nada a ver com o direito material em si. E nós vamos falar já já sobre isso. Como eu ia dizendo, o advogado tem que ser diligente, ele tem que utilizar de todos os meios possíveis e necessários para a obtenção do êxito do seu cliente. E uma das coisas que o advogado pode fazer é, quando acontece isso, o direito é controvertido, você perdeu em primeira instância, você recorre para a segunda instância e você pode pedir o incidente de resolução de demandas repetitivas, quando tem muito processo naquele tribunal sobre aquele tema com decisões completamente divergentes, você pode fazer um pedido no bojo do recurso para a Corte Revisora, dizendo para a Corte Revisora unificar aquilo, decidir, sabe? Como é que vai ser o entendimento dali para diante sobre aquele tema. E, é claro, sempre acompanhar a jurisprudência do STJ, porque volta e meia o STJ crava um entendimento sobre um assunto e esse entendimento tem que ser respeitado pelos tribunais. No Brasil, é muito comum que as instâncias inferiores, ou seja, os próprios tribunais de justiça dos estados e as varas judiciais desobedeçam às orientações dos tribunais superiores. E isso causa, obviamente, uma sobrecarga de processo para os tribunais superiores, porque a gente não consegue alcançar a justiça, resolver as coisas como devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, porque elas simplesmente ignoram, muitas vezes, os entendimentos do STJ. De qualquer forma, se for necessário, o advogado tem que chegar ao STJ com a demanda do seu cliente. Outra questão
Além da questão do entendimento do juiz, tem outra questão que influencia o resultado da ação, que é o bom desempenho na instrução probatória. Instrução probatória é o seguinte, quando você começa um processo, você faz a petição inicial. Você vai contar para o juiz tudo o que aconteceu. Olha, fulano de tal recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele contratou um plano de saúde e ele necessita de terapias e o plano de saúde recusa, o plano de saúde limita as horas, mas ele precisa de 15, 20 horas por semana de terapia ABA que o plano não está querendo fornecer. Ok, você contou a história, você indicou os dispositivos que lhe garantem esse direito, aí vai Constituição, Convenção de Nova York, tem que fundamentar bem a ação, porque a ação bem fundamentada, ela tem futuro nos tribunais. Se você não fundamenta direito, não cita os dispositivos, depois, quando passa da segunda instância, fica pouca coisa para você utilizar, no caso de precisar subir um recurso especial ou um recurso extraordinário para um tribunal superior. Além disso, você tem que provar o que você está dizendo na petição inicial, os fatos. Como é que você prova isso? Primeiro, com a documentação adequada. Você tem que ter uma documentação robusta e adequada a provar o que você está dizendo. É claro que a outra parte, o plano de saúde, quando for se defender, ele vai dizer que você está falando é tudo mentira, que você não precisa de tudo aquilo e tal. Aí você pode pedir uma perícia. Se você vê que você não consegue provar com os documentos que você tem a situação, o quadro clínico, por exemplo, já que a gente está falando aqui de ações que tratam do assunto saúde, ações movidas por pessoas com transtorno do espectro autista, você pede a perícia. Pede a perícia, rola os quesitos, tem que tomar muito cuidado para rolar os quesitos, porque os quesitos têm que ser muito pertinentes e levar, ao final, o juiz a chegar à conclusão que interessa ao seu cliente. Além disso, se for necessário testemunhas, você tem que arrolar boas testemunhas que dominem, que conheçam os fatos e tomar muito cuidado com as perguntas que você vai fazer às testemunhas no dia da audiência. Eu costumo dizer que não se deve perguntar a testemunhas questões cuja resposta você não sabe, ou cujas respostas possíveis você não sabe. Se tem uma chance da testemunha te surpreender com uma resposta que seja desfavorável ao seu cliente, não faça essa pergunta. Além disso, tem a questão subjetiva do juiz, porque o juiz, veja bem como é a coisa, a lei fala que você tem um direito. Você apresenta um quadro fático que se amoldura a figura da lei. Você acha que tem direito porque está dizendo na lei e porque a situação fática sugere que você tem esse direito. Mas tem um juiz que vai decidir. O juiz pode olhar para as duas coisas, para a lei e para você, e dizer, não, eu acho que você não tem o direito. Você discorda, lógico. O caminho de quem discorda é recorrer da decisão. Mas o fator subjetivo do juiz é uma coisa importante, que influencia o processo. Por quê? Porque o juiz, para decidir, ele só precisa de uma coisa, livre convencimento motivado. Ele olha para a lei, ele olha para o fato, ele interpreta a lei e lança a lei interpretada sobre aquele fato e motiva. Quando ele motiva, se você discordar, você tem que recorrer. Então, como é que o advogado vai poder garantir para o cliente que o juiz vai dar ganho de causa se o advogado não conhece o subjetivo daquele juiz? Lá em Minas Gerais, onde eu nasci, diz assim, coração é terra que ninguém vai. Quem é que sabe? Quem é que vai ao coração do juiz para saber o que é que ele pensa? Então, você, diante de uma decisão que contraria a lei, que faça uma interpretação mais ou menos insólita da lei, que você acha que é injusta, qual é a função do advogado? Recorrer dessa decisão. Além disso, tem outras questões de ordem prática que podem fazer com que uma pessoa perca uma ação. Você quer ver? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você tem um cliente, eu tenho um cliente aqui no escritório que tem um baita direito, um direito muito bom. Aí eu ajuizo a ação. Penso comigo, aqui é 99,9% de ganhar a ação. Mas aí, no despacho inicial, o juiz acha que deveria ter um outro documento que não foi juntado. Não por negligência do escritório, é porque aquele juiz em particular, gosta de se convencer através de um documento diferente. Aí o juiz pede. Quando o juiz pede o documento, o advogado pede o documento à parte, ao cliente. Seu cliente, o juiz pediu um tal documento. Ele deu um prazo de 5 dias. Você pode me arranjar esse documento? E aí, muitas vezes o juiz despacha assim, ó, junte-se tal documento em 5 dias sob pena de indeferimento da petição inicial. Aí o cliente não fornece o documento, o cliente se queda inerte, aí
a ação é extinta. Esse é um típico caso que uma pessoa que tem um direito bom pode perder uma ação. Uma pessoa tem um direito bom, um direito ótimo, excelente, tem todas as provas, tem testemunha, tem tudo. Justiça do Trabalho. Juiz fixa a audiência inaugural. Primeira audiência de conciliação. Cliente falta. Cliente faltou, processo é extinto. O cliente tem que estar pessoalmente na audiência inaugural na Justiça do Trabalho. Assim como tem que estar na audiência inaugural nos juizados especiais. Quando é autor, quando o cliente que falta à audiência é autor, só extingue o processo. Mas quando ele é réu e não comparece à audiência, na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais, é revelia. Perdeu a ação. Presume-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, sem direito à defesa, se a parte faltar. Você está vendo como é que funciona isso? Mas com muita diligência, com muito estudo, se o advogado estiver de olho no que acontece na jurisprudência do estado onde ele está atuando, daquele tribunal, a jurisprudência dos tribunais superiores, se ele estiver sempre lendo, acompanhando a doutrina, inteirado dos conceitos que permeiam aquela situação jurídica do seu cliente, as chances são bastante boas quando o direito é bom. E olha, os direitos relacionados às pessoas com transtorno do espectro autista costumam ser muito bons, até porque tem uma lei específica que trata dele e ainda tem a LBI, que corrobora e ajuda com muitas lacunas deixadas pela lei do autista, também chamada de Lei Berenice Piana. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.